Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires. Agora vamos trabalhar MDC, máximo divisor comum. Mas antes, eu tenho aqui esse desafio para propor para vocês, que diz o seguinte: no interclasse realizado anualmente em nossa escola, há 48 alunos na turma dos meninos e 42 alunas na turma das meninas. Os professores de educação física, Martins, Valquírio e Ivana, querem organizar os treinos com todos os alunos dessas turmas, mas eles estão com um probleminha. Eles querem formar grupos com o mesmo número de alunos e colocar o maior número possível de alunos em cada grupo, mas não pode misturar uma turma com a outra, ou seja, meninos e meninas. E agora, quantos alunos eles devem colocar em cada grupo? E aí, pessoal, será que alguém poderia ajudar os professores? Como eles poderiam fazer esses grupos de quantos alunos, e não podem misturar, e tem que ser o máximo de alunos possíveis. E agora, como fazer? Vou deixar aí para vocês, tá bom? Depois da aula vocês tentem resolver aqui esse problema, que numa parte 2, posteriormente, eu trarei o resultado. Mas vamos lá, vamos aqui entender o que é máximo divisor comum, certo? Máximo divisor comum, que é o que a gente está chamando aí de MDC. O que significa que cada letra dessa, cada parte desse nome? Observe. M de máximo, isso quer dizer que estamos procurando o maior número encontrado entre os números procurados, certo? O máximo é o maior número encontrado entre os números procurados. D é de divisor, ou seja, número pelo qual se divide outro por meio de uma divisão exata, ou seja, que o resto é zero. E C de comum, ou seja, que pertence a todos os números considerados. Para que vocês venham entender, eu vou fazer aqui esse exemplo aqui do lado, tá certo? Vou aqui exemplificar. Aqui tem a pergunta: qual é o máximo divisor comum de 20 e 30? Vamos fazer agora. Primeiramente, já foi ensinado, a gente vai achar os divisores de cada um, tá certo? Quem são os divisores de 20? São eles o 1, 1 é divisor universal, divisor de todos. O 2, por que o 2 é divisor de 20? Porque 20 é par, termina em 0. Então, o 2. O 3 não é, porque 2 mais 0 dá 2, e não está na tabuada do 3, não é. O 4 vai ser sim, porque 4 vezes 5 dá 20. E se o 4 é, e 4 vezes 5 dá 20, então 5 também é, certo? 5 é divisor de 20. Vamos lá, o 6 não é, porque tem que ser por 2 e por 3, né? Observe que eu estou aqui relembrando os critérios de divisibilidade. Se você souber, fica fácil aqui achar os divisores. Continuando aqui. O 5, o 6 não é, o 7 também não vai ser, o 8 também não vai, porque não é divisível por 8. O 9 também não é, porque a soma dos algarismos dá 3. Para ser por 9, tem que estar na tabuada do 9, a soma dos algarismos. Aliás, a soma dos algarismos dá 2, quer dizer que é 2 mais 0, tá bom? Estou no 20 aqui ainda. Continuando. O 10 vai ser, a gente lembrou, a gente viu que todo número que termina em 0 é um múltiplo de 10, tá certo? Então, 20 termina em 0, ele é múltiplo de 10, ou seja, 10 é divisor de 20 e o próprio 20. Tá bom? Encerramos aí. Então, os divisores de 20 são
1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Vamos achar aqui agora os divisores de 30. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Divisores de 30. Primeiro deles, o 1, que é universal. O 2, porque 30 é par, termina em 0. O 3, 3 vezes 10 dá 30, certo? 4 não é. O 5 vai ser também, por quê? Porque termina em 0, tá bom? Todo número que termina em 0, ó, aqui, ó, como o 20, como o 30, são múltiplos de 5, beleza? Então, coloca o 5 aí. Deixa eu ver aqui. O 6, porque 5 vezes 6 dá 30. Vou colocar aqui embaixo, ó. E é por 2 e é por 3, né, também, ó. Se é por 2 é por 3, logo é por 6 também. Por 7 não é, por 8 não é, por 9. Somando os algarismos aí do 30. 3 mais 0 dá 3. Não está na tabuada do 9. Por 10 é. Todo número todo número que termina em 0 é divisível por 10. Vamos ver aqui. O 11 não é, nem um 12, nem um 13, nem um 14. Vem o 15, né? O 15 é justamente a metade de 30. 2 vezes 15 dá 30. Então, 15 divide o 30 em duas partes iguais. Beleza? Aliás, em dois. Em 15 partes iguais, na realidade. 30 dividido por 15 vai dar 2. Tá bom? Vamos lá, depois o 15. Aí assim, é o seguinte, observe uma coisa. Quando você chegar na metade do número, certo? Ó, por exemplo, aqui é o 15, né? Se você chegou aqui na metade do número, o próximo divisor vai ser o próprio número, tá certo? Isso é uma dica que eu dou. Então, o próximo e último é o próprio 30. É o próprio 30, tá certo? Observa aqui, ó, depois que eu cheguei aqui no 10, nos divisores de 20, o próximo foi o próprio 20. Por quê? Porque 10 é metade de 20, tá bom? Então, se isso acontecer, você chegar na metade ou depois da metade, aliás, um pouco antes da metade, né? O próximo número, o próximo divisor vai ser o próprio número, tá certo? Então é isso, vamos lá. Tá aqui os divisores e ele quer o máximo divisor comum. Ou seja, o que é o máximo? Tá aqui o M de máximo, é o maior número encontrado entre os números procurados. Então, eu vou procurar aqui quem é o maior deles. Beleza? Vamos lá. Aqui tem um 1, aqui também tem. Ó, tem um 2, 2 é maior que 1, não é? Ele é comum, tá certo, pessoal? Se ligue nisso, ó, comum, tá bom? Ó, comum, o que significa comum? O C aqui de comum, não é que pertence a todos os considerados, ou seja, que tanto é divisor do 20 como do 30. Então, ele é comum. Vamos ver aqui o 4. Tem o 4, pessoal? Em ambos? Tem não, né? Ó, aqui tem 4, mas aqui é 3 e já pula para o 5. Mas tem o 5, ó. 5 é comum. Já vimos aqui o 10, ó. Tá aqui o 10 e tá aqui o 10. Tá certo? O 6 só tem aqui como divisor do 30. 15. Não tem mais, né? Porque olhando aqui para os divisores de 20, o próximo é o próprio 20. E aqui nos divisores de 30, do 10 foi para o 15 e do 15 para o 30. Ou seja, conclusão aqui, quem é o maior deles, ó, que a gente achou? É o 10. Então, esse 10 aí é o máximo divisor comum M, D, C de 20, ok? Coloca o menor primeiro e depois o maior. E 30 é igual ao 10. Tá aqui ele aqui, tá aqui ele aqui. Ok, pessoal? Resolvido aí através de um exemplo. Deu para entender aí o que é máximo divisor comum de um número? Se não deu, dá uma volta o vídeo aí e assiste novamente essa parte, tá bom?
Vamos aqui continuar. Preste atenção, ó, números primos entre si. O que são números primos entre si? São aqueles cujo máximo divisor comum é igual a 1. Beleza? São aqueles cujo máximo divisor comum é igual a 1. Ou seja, são números que têm apenas o 1 como divisor comum entre eles. E aí eu coloquei esse exemplo aí. Uma perguntinha, mais uma pergunta, mais um exemplo é: qual é o máximo divisor comum de 21 e 40? Vamos fazer aqui agora. O máximo divisor comum de 21 e 40. Aí você acha os divisores de 21, que são o 1 é divisor universal, é de todos. O 2 não é, porque 21 é ímpar, termina em 1, ok? O 3 vai ser porque 2 mais 1, se você somar aqui, ó, os algarismos 2 mais 1 dá 3 e está na tabuada do 3, ok? Vamos lá. O 4 vai ser não, nem um 5, nem um 6, nem um 7. Não, 7 vai. 7 vezes 3, 21. Ok. O 7. Qual é o próximo? O 8 não vai, nem o 10, nem o 11, nem o 12. Já passei da metade, não é? Então é o próprio número. 21. Pronto, aí os divisores de 21. 1, 3, 7 e 21. Vamos aqui agora aos divisores de 40. Quais são eles, pessoal? Os divisores de 40. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Os divisores de 40 são eles o 1, que é universal, o 2, porque 40 é par, o 3 não é, o 4, 4 vezes 10, 40, o 5, porque termina em 0, ok? Termina em 0. O 6 não é, o 7 não é, o 8 vai ser, porque 8 vezes 5 dá 40, o 9 não é, o 10 vai ser, certo? O 11 não vai, nem o 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15. Se você dividir 40 por 15 não dá exato, nem 16, nem 17, nem 18, nem o 19. Então vai ser o 20, o próximo. E depois o 20, que já é a metade de 40, é o próprio 40. Ok? Eis aí os divisores entre 21 e 40. Qual é o maior divisor comum entre eles, pessoal? Se a gente procurar, vai ser apenas o 1, ok? O 1 é o máximo divisor comum. Aí olha a nossa definição aqui, ó. O que são números primos entre si? São aqueles cujo MDC é igual a 1. É igual a 1? Sim. Ou seja, são números que têm apenas o 1 como divisor comum. Tá aí. Então, isso quer dizer o quê? Que 21 e 40 são primos entre si. Ok, pessoal? 21 e 40 são primos entre si. 21 e 40 são primos entre si. Vou até anotar aqui, ó. Opa, pegar aqui a caneta. O 21 e o 40 são primos entre si. Ok? 21 e 40 são primos entre si. Por quê? Porque o único divisor entre eles é o 1. Só tem apenas um como divisor comum. Tá entendido, pessoal? Se não tiver, volta o vídeo aí e assiste mais uma vez. Vamos lá. Observe aqui, ó. Máximo divisor comum. Uma outra forma de você encontrar o máximo divisor comum é a seguinte. Basta decompor simultaneamente em fatores primos todos os números e considerar apenas os fatores primos
comuns. Vamos fazer esse exemplo, pessoal, para a gente entender melhor. Qual é o máximo divisor comum de 20 e 30? Aí o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei aqui o 20, tá aqui o 30 e coloquei essa barrinha aqui na vertical. Tá certo? E feito isso, vamos começar a dividir simultaneamente, quando possível, pela sequência dos números primos. Só para relembrar aqui quais são os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, colocando aqui embaixo, ó. O 8 não é nem o 9, nem o 10, a gente vai para o 11, para o 13 e são infinitos, tá certo? Você tem que aprender, tem que decorar essa sequência aí de números primos. Tem que decorar, é muito importante na solução de várias questões, tá bom? São infinitos, procure aprender pelo menos os números primos até o 200, tá certo? Por aí, tá bom? É importantíssimo. Vamos lá. Então, vamos começar a dividir aqui o 20 e o 30 por essa sequência de números primos. O primeiro número primo que eu vou escolher, pessoal, é o 2. Por quê? Porque o 20 e o 30 são números pares, certo? São pares. Então, vou começar aqui pelo 2. Se eu dividir 20 por 2, dá 10. E se eu dividir 30 por 2, dá 15. Ok? Aí se pergunte, ainda dá para dividir por 2? Repare o 10, termina em 0, é par. Dá para dividir por 2. O 15 não dá. Então, o que eu faço? Se ainda dá por 2, um deles eu coloco lá o 2 e divido. 10 dividido para 2 dá 5. E o 15, que não é divisível por 2, eu repito. Repetir o 15. Aí, vamos para o próximo. Próximo número primo é o 3. Aí, será que o 5 dá para dividir por 3? Sabemos que não, não é isso? Porque o 5 é primo, só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Se eu dividir por 3, não dá exato, ok? Mas olha aqui para o 3, será que o 15 dá por 3? Aí, se você somar os algarismos do 15, o 1 mais 5, dá 6. E 6 está na tabuada do 3, que é 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, dá, certo? Então, dá para dividir por 3. 5 para dividir por 3, se não dá, eu repito, mas o 15 vai dar. 15 dividido por 3 dá 5, porque 5 vezes 3 dá 15. Ok, pessoal? Até aí? Tá vendo como é que eu estou fazendo? O que eu faço agora? Eu faço o seguinte, eu divido agora ambos, que são 5, por 5. 5 dividido para 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também deu aqui 1. Ok até aí? Então, pessoal, tendo feito isso, é só você observar os fatores que foram comuns, certo? Que deu para dividir tanto o 20 como o 30 ao mesmo tempo. São eles o 2, deixa eu circular aqui, ó, o 2, esse outro 2 aqui, ele não dividiu, então não vou circular, tá certo? Ó, vamos lá de novo. O 2 aqui dividiu o 20 e o 30, tá certo? O outro 2 só dividiu 10, mas não dividiu 15. Esse 2 aqui. Ok? Então, pessoal, feito isso, a gente olha agora quais foram os fatores primos que dividiram simultaneamente os números. Tá certo? Por exemplo, esse primeiro 2 aqui, ó, ele dividiu o 20 e o 30. Então, você separa ele. Vou colocar aqui do lado. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, 2. Esse outro 2 aqui não dividiu, tá certo? Ele só dividiu o 10. O 15 eu repeti. Então, vamos lá. Esse 3 aqui, ele só dividiu o 15, mas não dividiu o 5. Então, não vou colocar ele. Esse
5 aqui dividiu esse 5 daqui e esse outro. Então, se ele dividiu os dois, esse não, e se esse daqui dividiu os dois, coloco ele aqui do lado do 2 aqui, que já estava ali separado, e multiplico. 2 vezes 5, 10. Esse 10 aqui, pessoal, é exatamente o máximo divisor comum de 20 em 30. Ok? Se não deu para entender, volta ao vídeo e assiste mais uma vez. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado.